Pode vir, Marco. Lá vem o Marco. Olá, humanos e exáticos. Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Na nossa equação de humanos de hoje, vamos falar sobre política. Onde ela surgiu? Ainda vale a pena fazer política no Brasil? Eu sei que muitas das vezes a política é um papo chato, pode ser meio enjoado, mas eu vou afirmar aqui com todas as letras. A política é essencial em nossas vidas e fazemos política o tempo todo. Vamos resolver essa questão? Vem comigo! Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe fazer e você. Muitos acham a política uma coisa chata, porém a palavra política aparece com frequência em nosso cotidiano e costuma ser mencionada nos noticiários, em discursos, nas redes sociais, entre muitos outros lugares e situações. Afinal, o que é política? Quando ela surgiu? A política ainda é válida? Participar da política é apenas votar? É postar texto e imagens na internet? É comparecer em manifestações públicas? Ou tentar lutar por mudanças sociais? Tudo isso é considerado uma participação política? O estudo das ciências humanas podem nos ajudar a responder e a compreender essas questões. Isso é importante não apenas para ter mais clareza sobre seus significados, mas principalmente para nos ajudar a transformar a política no mundo em que vivemos. Com a política, podemos transformar o mundo em que vivemos numa sociedade mais justa e igualitária. Frequentemente, o termo política é utilizado para designar o conjunto de atividades relacionadas ao Estado ou exercidas por indivíduos que ocupam cargos políticos. Porém, esse é apenas um dos seus significados. Eu sei que pode parecer bem chato, galerinha, mas todo mundo pratica política ao longo da vida. Seja na família, seja na escola, seja na igreja. A política está presente no dia a dia e se relacionam nos problemas que surgem no dia a dia na convivência entre os indivíduos. Essa convivência entre os indivíduos é marcada por aspirações e desejos distintos. Na obra A Condição Humana, publicada em 1958, a filósofa alemã Hannah Arendt afirma que a política trata da convivência entre diferentes. Isso significa que, para encontrar soluções que atendam aos interesses das pessoas, é necessário construir argumentos que justificam determinadas escolhas. Olha como podemos usar um exemplo simples nas escolas. Quando todo terceirão tem a incumbência de decidir um uniforme único, aquele uniforme que vai fechar o ciclo da escola. Vocês vão dialogar, vocês vão conversar, vão fazer política até que a vontade de todos seja respeitada, ou pelo menos a vontade da maioria. Nem sempre é fácil chegar a essa conclusão, mas a camisa do terceirão tem que sair, não é mesmo? A política é uma forma de ação que se baseia através do diálogo, e não no uso da força e da coerção. Podemos ter como exemplo essa ação do Donald Trump e o tarifaço com o Brasil. Não sem diálogo, a política não é feita da forma correta. Foram as civilizações grega e romana que lançaram as bases da política. O termo deriva da palavra grega politicas, que se refere aos cidadãos que viviam nas polis, as cidades e estados da Grécia Antiga. Lá na bela Grécia Antiga, a política era uma arte de administrar e governar as polis. E o objetivo da política na Grécia Antiga era a busca de um bem comum para todos os seus habitantes, ou melhor, para todos os seus cidadãos. Ao longo do tempo, os gregos alteraram o termo. No final do século V a.C., predominava em Atenas o princípio de isonomia. E isso significa que todos eram iguais perante a lei. A justiça tinha que ser aplicada sem a distinção entre as pessoas. Aristóteles foi um dos grandes pensadores da Grécia Antiga que escreveu sobre a política. Para Aristóteles, a política deveria atender aos interesses tanto dos cidadãos quanto do Estado.
De acordo com o filósofo grego, o ser humano se diferenciava dos demais animais justamente por ser um animal político. E um dos elementos necessários para uma vida justa, na visão do filósofo, era o exercício da justiça distributiva. Para Aristóteles, a principal tarefa da política é assegurar uma divisão de recursos de forma igualitária. Para este pensador, não era justo dividir os recursos do governo de forma igualitária. Afinal, a sociedade é composta por ricos e pobres. Então, para ser justo, a parcela mais pobre tem que ter mais acesso a esses recursos, enquanto os mais ricos contribuíam com o Estado na forma de tributos e impostos. Dessa forma, pessoal, Aristóteles defendia uma concepção de justiça que vai além da igualdade, atingindo o princípio da equidade. E aí, meu amigo Romildo, aprendeu um pouco mais sobre política? Professor, para de graça, professor. Esse cara mesmo na prova? Cai na prova? Porque eu acho política um pouco chato, né? Mas na Grécia, né? Tá bom, professor, na Grécia. Esse nosso lance cair na rotina. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação de humanas. E na nossa aula de hoje falamos sobre a política, sobre sua origem e a importância da política nos dias atuais. A política surgiu na Grécia Antiga diante da necessidade do diálogo diante do desenvolvimento das polis. A política é super atual e temos aqui no Brasil fazer política e ter uma reflexão sobre a política. É de suma importância continuarmos a fazendo a política, a falar sobre política, porque ela está diretamente ligada à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A política é uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade melhor, mais justa. Pode até parecer chato, mas com uma forcinha a gente compreende e a gente faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula de hoje sobre política. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.